E aí, pessoal? Até então, nós estudamos o efeito da flexão pura em barras com pelo menos um plano de simetria e sujeitos a momentos fletores atuando nesse plano. Porém, em muitas aplicações práticas, os elementos estruturais poderão estar submetidos a momentos fletores que não agem em um plano de simetria, isto é, que não agem em torno de um dos eixos principais da seção transversal, bem como algumas das seções transversais que são empregadas não possuem sequer plano de simetria, como por exemplo as seções no formato em L. Nesses casos, nós podemos decompor o momento em componentes dirigidas ao longo dos eixos principais e determinar a tensão provocada por cada uma dessas componentes atuando de maneira isolada, para daí então a gente superpor os efeitos e obter a tensão normal resultante no ponto avaliado. Eu não vou desenvolver aqui com vocês as relações que provam que nós podemos fazer isso, porque a gente teria que falar de alguns outros conceitos como o produto de inércia, eixos principais de inércia, e nós estamos aqui sem tempo, tá bom? Um exemplo comum, pessoal, de peças submetidas a uma flexão oblíqua, isto é, uma flexão assimétrica, é o de pilares de canto de edifícios. Imaginem que uma viga de concreto tem uma ligação rígida com o pilar, e por essa razão ela transfere momento fletor, porque o pilar vai restringir parcialmente a rotação naquele ponto, gerando ali uma flexão. Se esse pilar tiver uma viga chegando de um lado e uma viga chegando do outro lado, haverá atuação simultânea de momentos agindo em torno de eixos diferentes, agindo simultaneamente em torno desses dois eixos principais. Tá massa? Bom, então vamos entender aqui o que eu estou falando. Imagine que a gente tem uma peça submetida a um momento fletor aqui inclinado a um ângulo θ em relação a esse eixo principal na horizontal. Esse momento, então, poderá ser representado, assim como qualquer outra grandeza vetorial, segundo suas projeções nos eixos principais. Nesse caso em tela, seriam os eixos y e z. Isto é, o momento m pode ser dado pela soma vetorial da componente do vetor m que age em torno do eixo z e da componente do vetor m que age em torno do eixo y. Reparem, pessoal, que aqui para representar o vetor do momento, eu estou usando a regra da mão direita, tá bom? Pois bem, como a projeção do vetor m no eixo z é adjacente a esse ângulo θ, o momento mz será igual a m vezes o cosseno de θ. Assim como a projeção no eixo y, que é oposta ao ângulo θ, será igual ao momento vezes o seno de θ. Agora que a gente decompôs esse vetor do momento m, nós podemos calcular as tensões normais que vão ser produzidas por cada componente de maneira isolada, através da aplicação da fórmula da flexão. Então, com o momento que age em torno do eixo z, será gerada essa distribuição em que a parte superior ao eixo neutro é comprimida e a parte inferior é tracionada, enquanto para o momento que age em torno do eixo y, a tensão normal será desenvolvida dessa maneira aqui da figura, em que a compressão age no sentido negativo do eixo z, ok? O positivo aqui é para o lado esquerdo, portanto, a compressão aqui age no sentido negativo do eixo. Aí, ao superpor esses efeitos de cada tensão atuando de maneira isolada, a gente tem o estado de tensão real na seção transversal do elemento submetido a essa flexão oblíqua. E aí, por meio desse diagrama aqui das tensões, dá para a gente inferir que as tensões de tração e compressão máxima vão ocorrer em dois cantos opostos da seção transversal. Aqui nesse canto superior esquerdo da seção transversal, nós teremos uma tensão de compressão σx gerada pelo momento que age em torno do eixo z e uma tensão de tração σ'x gerada pelo momento que age em torno do eixo y. Portanto, a tensão resultante nesse canto vai ser σx menos σ'x. E o mesmo vai acontecer no canto diagonalmente oposto, ou seja, nesse canto inferior direito. Nós também teremos a tensão produzida pelo momento que age em torno do eixo z menos a tensão produzida pelo momento que age em torno do eixo y. Só que nesse caso, a tensão provocada pelo momento que age em torno do eixo z vai ser de tração, enquanto a tensão representada pelo momento que age em torno do eixo y será de compressão. Mas enfim, esses valores diagonalmente opostos serão iguais, porém com sinais trocados. O mesmo vai acontecer na outra diagonal, pessoal. Por exemplo, no canto superior direito, nós temos uma tensão σx de compressão, gerada pelo momento que age em torno do eixo z, e também uma tensão de compressão σ', gerada pelo momento que age em torno do eixo y. Portanto, nesse canto, as tensões vão se somar.
E no canto diagonalmente oposto, ou seja, no canto inferior esquerdo, o mesmo vai acontecer, nós somaremos as tensões. Beleza? Então em um canto, né, em uma diagonal, nós temos a diferença entre as tensões produzidas por cada momento isolado, e na outra diagonal, nós temos a soma das tensões produzidas por cada momento agindo de maneira isolada. Beleza? Portanto, pessoal, de uma forma geral, nós podemos dizer que a tensão normal resultante em qualquer ponto da seção transversal da peça pode ser expresso pela seguinte relação. Ou seja, a tensão normal na direção do eixo X em qualquer ponto da seção transversal vai ser igual a menos o momento em torno do eixo Z vezes Y, que seria a posição vertical onde essa tensão está sendo calculada, dividido pelo momento de inércia em torno desse eixo Z, mais a tensão representada pelo momento em torno do eixo Y, ou seja, MY vezes Z, que seria aqui, no caso, a posição na horizontal da seção onde essa tensão está sendo calculada, dividido pelo momento de inércia em torno do eixo Y. Esses sinais, pessoal, decorrem do fato dessa orientação que foi dada para as coordenadas da seção transversal. Nesse caso aqui, Y e Z são as coordenadas do ponto em que a tensão está sendo calculada, medidas em relação ao eixo, né, XYZ, que tem origem no centroide da área da seção transversal. Isto é, eu estou assumindo aqui que Y possui valores positivos quando do centroide para cima, e Z assumindo valores positivos quando do centroide para a esquerda, tá bom? Seguindo essa orientação aqui da figura. E os momentos, MY e MZ, são as componentes desse momento interno resultante, né? Direcionada ao longo dos eixos Y e Z no sentido positivo do eixo, tá certo? Ou seja, se a gente aplicar a regra da mão direita, MZ será positivo se o dedão, né, se o polegar direito ficar para a esquerda, que é o que define o sentido do vetor, e o MY vai ser positivo se o dedão ficar para cima. Compreendido, pessoal? Então, o que seria um momento MY positivo? Seria aquele que promove uma compressão dessa parte da direita do eixo neutro e uma tração na parte à esquerda do eixo neutro. E o MZ é positivo, tal como aquela convenção que a gente vem trabalhando, gerando compressão na parte de cima e tração na parte de baixo da peça. Portanto, se vocês seguirem essa orientação para os eixos, né, para os valores de Y, de Z e dos momentos, vocês podem aplicar essa relação direta para obter a tensão em qualquer ponto da seção transversal. Eu sugiro, porém, pessoal, que vocês façam o cálculo da tensão por inspeção, ao invés de aplicar essa equação diretamente, porque é muito fácil errar esses sinais algébricos das componentes, tanto do momento como das coordenadas. Eu acho mais intuitivo a gente analisar as tensões de maneira isolada para cada eixo, identificar qual a parte que está comprimida, qual a parte que está tracionada, e em seguida desenhar os vetores e somar quando tem que somar e subtrair quando tem que subtrair. Beleza? Vai ser assim que eu vou fazer com vocês. Eu não vou pegar só essa equação e aplicar diretamente. Eu vou fazer uma análise mais intuitiva das tensões. Bom, identificadas aqui as tensões que atuam em cada canto da peça, a gente pode traçar a posição do eixo neutro. Isso pode ser feito de maneira gráfica, né, intuitiva, mas vamos desenvolver aqui relações algébricas, né, para determinar esse ângulo que define a orientação do eixo neutro. Bom, na posição do eixo neutro não tem tensão normal. Portanto, sigma, que é a tensão, vai ser igual a zero. Ou seja, a gente pode igualar aquela relação que eu apresentei há pouco a zero. Bom, aí isolando o y, a gente chega a essa seguinte relação. Agora, pessoal, nós vamos expressar o my e o mz em função do momento interno, né? Porque my é a componente do vetor m no eixo y e mz é a componente do vetor m no eixo z. Bom, conforme a gente comentou há pouco, o mz, que é a projeção adjacente a esse ângulo θ, vai ser igual a m vezes o cosseno de θ, e o my, que é a projeção oposta a esse ângulo, vai ser igual a m vezes o seno de θ. Então, substituindo esses valores aí na equação, a gente corta o momento com o momento, né, e fica y igual ao momento de inércia em torno do eixo z dividido pelo momento de inércia em torno do eixo y, vezes a tangente desse ângulo θ, que é o ângulo do vetor momento, vezes o valor da coordenada no eixo z. E aí, pessoal, essa relação y sobre z, ou seja, se eu pegar o z e passar para o outro lado da igualdade aqui, y sobre z, é igual a tangente desse ângulo alfa, não é isso? O y aqui é o cateto oposto ao ângulo, e o z é o cateto adjacente, né? Essas coordenadas ao longo dos eixos na seção transversal. Então, chamando y sobre z de tangente de alfa, a gente chega à conclusão que a tangente do ângulo que orienta o eixo neutro
é igual à razão dos momentos de inércia em torno dos eixos Z e Y, é igual à razão dos momentos de inércia em relação aos eixos principais Z e Y, vezes a tangente do ângulo que o vetor M faz com a projeção horizontal, né, com o eixo Z. Portanto, pessoal, nós conseguimos inferir aqui que na flexão assimétrica, o ângulo que define a direção do momento não é igual ao ângulo que define a inclinação do eixo neutro. A menos, é claro, que o momento de inércia nas duas direções sejam iguais. Entendido? É claro, se a gente quiser saber que o valor de alfa, né, é só aplicar essa relação e aplicar o arco tangente, né? Bom, então, apresentado aí tudo isso, vamos fazer um exercício, né, em que nós temos uma peça de seção retangular submetida a um momento fletor de 12 kN que age a uma inclinação que segue essa proporção de 3 por 4 e 5, que está indicada aqui na figura. E a partir disso, pede-se para determinar a tensão que vai ser desenvolvida em cada vértice dessa seção transversal e para que seja definida a inclinação, né, a orientação do eixo neutro. Bom, primeiramente, pessoal, eu vou decompor esse vetor M de 12 kN segundo suas projeções ortogonais, ou seja, segundo os momentos que agem em torno do eixo Z e do eixo Y. O momento MY vai ser a projeção aqui oposta ao ângulo que o vetor faz com a horizontal, né, que o vetor faz com o eixo Z. Portanto, para obter esse momento MY, eu vou multiplicar o momento M de 12 kN pelo seno do ângulo, que é cateto oposto, ou seja, 4, dividido pela hipotenusa, que é 5. Portanto, o momento MY será igual a 9,6 kN. Por outro lado, o momento MZ é a projeção adjacente a esse ângulo que o vetor faz com a horizontal. Sendo assim, para obtê-lo, a gente multiplica o vetor de 12 kN pelo cosseno do ângulo, que é cateto adjacente, ou seja, 3 sobre hipotenusa, que é 5. Portanto, MZ será igual a 7,2 kN. Bom, agora que a gente obteve os momentos fletores em cada eixo, nós vamos calcular o momento de inércia da seção transversal também segundo o eixo Z e segundo o eixo Y, que é para aí sim a gente poder aplicar a fórmula da flexão para obter as tensões de maneira isolada. Para o cálculo do momento de inércia em relação ao eixo Y, ou seja, para uma flexão ocorrendo em torno do eixo Y, a altura da peça será igual a 0,2 metros e a largura será igual a 0,4 metros. Porque lembrando, pessoal, a altura naquela equação do BH ao cubo sobre 12 será sempre a dimensão perpendicular ao eixo de flexão, ou seja, o eixo em torno do qual o momento de inércia está sendo calculado. Tá bom? Então, nesse caso, nós vamos ficar com 0,4 vezes 0,2 ao cubo sobre 12, o que nos dá um momento de inércia de 2,67 vezes 10 a menos 4 metro a quarta. Ok? Da mesma maneira, o momento de inércia em torno do eixo Z vai ter como altura o 0,4 e como largura o 0,2. O 0,4 é a dimensão da seção transversal perpendicular ao eixo em torno do qual o momento de inércia está sendo calculado, e o 0,2 é a largura paralela ao eixo. Portanto, o momento de inércia vai ser 0,2 vezes 0,4 ao cubo, dividido por 12, que dá um momento de inércia de 1,067 vezes 10 a menos 3 metro a quarta. Agora sim, de posse dos momentos de inércia em relação aos eixos principais e das componentes do momento fletor, também projetadas nesses eixos, a gente pode calcular as tensões. Primeiro eu vou calcular as tensões representadas pelo momento em torno do eixo Z. E, para tanto, vou aplicar a fórmula da flexão. A tensão vai ser igual ao momento, mz, que é 7,2, vezes o y, nesse caso aqui é o c, né, que é a distância do centro geométrico em relação a esse eixo até o topo ou a base, nesse caso, eu estou sendo indiferente com relação ao sinal, porque como a peça é simétrica, a tensão de compressão vai ser igual à tensão máxima de tração. Ok? Dividido pelo momento de inércia em relação a esse eixo. Então, o mz aqui é 7,2 kN, o y, nesse caso aqui, vai ser igual a 0,2, que é a distância do centroide até a fibra mais comprimida ou mais tracionada, né? Vai dar no mesmo. Dividido pelo momento de inércia em relação a esse eixo z, que foi de 1,067 vezes 10 a menos 3 metro a quarta. Então, substituindo esses valores, nós chegamos à conclusão que a tensão normal, isto é, a tensão na direção do eixo x, representada por esse momento em torno do eixo Z, vai ser igual a 1,35 MPa. Avaliando aqui o sentido desse momento, né, aplicando a regra da mão direita, a gente consegue deduzir que a peça estará sendo tracionada na parte de cima e comprimida na parte de baixo, ou seja, como se nós tivéssemos um momento fletor negativo aqui nessa seção transversal.
Portanto, essa tensão normal aqui, de 1,35, vai ser positiva no topo, isto é, nos pontos E e D da seção transversal, e negativa na base, isto é, nos pontos B e C da seção transversal. Ok? Bom, agora nós vamos fazer a mesma coisa para calcular a tensão em relação ao eixo Y. Não é isso? Então, a fórmula da flexão nos diz que a tensão normal vai ser igual ao momento em relação a esse eixo, nesse caso, 9,6 kN, vezes a coordenada em relação ao eixo, né? Nesse caso aqui nós vamos calcular a tensão máxima, portanto, o Z aqui vai ser igual a 0,1, que é a maior distância do centroide, dividido pelo momento de inércia em relação a esse eixo Y, né? Que foi calculado aqui assumindo que a altura era de 0,2 metros. Então, substituindo esses dados, a gente tem aqui o momento de 9,6 kN, ou 9,6 vezes 10 a terceira newtons, né? Vezes 0,1 dividido por 2,67 vezes 10 a menos 4, que é o valor de momento de inércia que a gente calculou anteriormente. Que fique claro, esse resultado aqui sai em Pascal, assim como o resultado do cálculo anterior, né? Sai em Pascal e a gente divide por 10 a sexta para achar em megapascal. Mas enfim, nesse caso aqui dá uma tensão normal ao longo do eixo X, não é isso? De 3,6 megapascal. E aí, fazendo a análise do sentido desse momento fletor, nós podemos concluir que a peça ficará comprimida do centro geométrico para a direita da seção transversal e será tracionada do centro geométrico para a esquerda. De tal modo que esse 3,6 MPa será uma tensão máxima de compressão nos pontos D e C e uma tensão máxima de tração nos pontos E e B, tal como ilustrado aqui nessa figura. Beleza, pessoal? Bom, então o que a gente fez aqui não tem nada de diferente do que a gente fazia nos exemplos anteriores, né? A única diferença aqui é que a gente decompôs o momento e fez a análise isolada segundo os dois eixos da seção transversal. Bom, mas agora a gente tem que superpor esses efeitos para encontrar o estado de tensão real na seção transversal. E nós vamos fazer isso para os 4 cantos da peça. Beleza? Primeiro vamos calcular aqui a tensão no canto superior esquerdo da seção transversal, isto é, aqui no ponto E. Nesse ponto nós temos uma tensão de tração de 1,35 MPa, representado pelo momento aqui que age em torno do eixo Z, e temos uma tensão de tração também de 3,6 MPa, representado pelo momento de 9,6 kN. Portanto, a tensão resultante no ponto E será a soma dessas duas tensões, né? Será uma tensão de tração, a tensão resultante será de tração, igual a 1,35 mais 3,6 megapascal, que gera uma tensão resultante de 4,95 megapascal de tração. Beleza? Bom, agora no ponto C nós teremos uma tensão de igual valor, só que de sinal trocado, não é isso? A gente fez essa discussão anteriormente. Isso porque nesse ponto nós temos uma tensão de compressão de 1,35 MPa, representada aqui pelo momento de 7,2 kN, né? Ou seja, pelo momento em torno do eixo Z, e uma tensão também de compressão de 3,6 megapascal, gerado por esse momento aqui em torno do eixo Y. Então, assim como no ponto E, a resultante das tensões no ponto C será dada pela soma das tensões geradas por cada componente do momento. Só que no caso, no ponto E vai ser positivo, ou seja, de tração, enquanto no ponto C nós temos uma tensão negativa que representa compressão. Bom, agora vamos fazer a análise da tensão no ponto D, nesse canto aqui superior direito da seção transversal. Nesse ponto nós temos uma tensão de 1,35 MPa de tração, gerada pelo momento aqui em torno do eixo Z, e uma tensão de 3,6 megapascal de compressão, ou seja, uma tensão negativa, gerada pelo momento aqui em torno do eixo Y. Portanto, nós teremos uma diferença entre as tensões, né? Uma subtração. Nós teremos 1,35 de tração menos 3,6 de compressão, que vai dar uma resultante de compressão também. Então, fazendo aqui essa diferença, 1,35 menos 3,6, nós ficamos com uma tensão de menos 2,25 MPa, que é uma tensão de compressão. No ponto B, que é o ponto diagonalmente oposto, nós teremos a mesma tensão, só que de tração. Isto porque no ponto B nós temos aqui uma tensão de compressão de menos 1,35, né, gerado pelo momento em torno do eixo Z, e uma tensão de tração de 3,6 megapascal, gerado pelo momento aqui em torno do eixo Y, o que nos dá uma resultante de menos 2,25 MPa. Tá bom, pessoal? Então, em dois cantos as tensões se somam, em dois cantos se subtraem. É claro, vai depender do sentido do momento, para saber quais cantos são.
E, portanto, as tensões na diagonal, né, dos cantos da diagonal, vão ser iguais, só que de valores opostos. Isso, pessoal, é claro, tudo para a seção retangular, que é essa que a gente está discutindo aqui, né? Nós estamos trabalhando aqui em um caso particular. Bem, então, indicando cada uma dessas tensões no canto, nós temos aqui esse diagrama de tensões, né? Bom, agora que nós temos as tensões nos cantos dessa seção, nós podemos obter, aplicando semelhança de triângulo mesmo, essa posição de Z, que é a posição do eixo neutro. Bom, então, como assim semelhança de triângulo, né? A gente tem que esse 2,25 MPa vai estar para Z, assim como essa tensão de 4,95 vai estar para essa distância aqui, para o resto, né? Ou seja, 0,2 menos Z. Lembrando, pessoal, que essa inclinação é a mesma, né? Que no desenho está tudo para cima, mas essa variação da tensão é linear, ok? Então, essa inclinação dos dois triângulos aqui é a mesma, ok? Bom, então isolando o Z, a gente chega à conclusão que essa posição aqui do eixo neutro é de 62,5 milímetros. Essa é a mesma quantidade, por exemplo, que será verificada entre o ponto D e a posição do eixo neutro lá do outro lado, tá bom? Bem, com isso, né, reconhecida essa posição do eixo neutro, nós podemos calcular a orientação dele, né, a orientação alfa aqui do eixo neutro. Para tanto, a gente pode só fazer uma análise geométrica mesmo, né? Aqui, ó, nós podemos dividir um triângulo que tem a altura igual a 400 milímetros, né? Que é a altura total da seção. E a base a gente pode fazer aqui 200 milímetros, que é a largura da peça toda, menos esse 62,5 desse lado, menos o 62,5 do outro lado, né? Então a gente forma aqui esse triângulo retângulo. Ou seja, nós teríamos um triângulo de altura de 400 milímetros e base de 200 menos 62,5 vezes 2, que dá 75 milímetros. Então, a tangente do ângulo seria o cateto oposto ao ângulo alfa, né? Nesse caso seria 400, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo, que nesse caso seria 75. Né? 400 sobre 75 dá 5,33, e o arco tangente disso dá igual a 79,38 graus. Tá bom? Então, esse ângulo alfa seria de 79,38 graus. Ou a gente pode aplicar aquela equação que foi desenvolvida anteriormente, né? Que a tangente do ângulo alfa é igual à razão dos momentos de inércia vezes a tangente do vetor do momento fletor, ok? Os momentos de inércia estão aqui, né? A gente calculou anteriormente. Aí essa razão vezes a tangente do ângulo θ, né? Que nesse caso vai ser igual a 4 sobre 3, a tangente do ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, 4 sobre 3. E o produto dessa razão com a tangente de θ vai nos dar a tangente do ângulo alfa. Então, efetuando aqui as devidas operações, nós chegamos à conclusão que a tangente do ângulo é igual a 5,33, a mesma conclusão que eu mostrei há pouco. E o arco tangente de 5,33 vai nos dar o ângulo alfa, que é igual a 79,38 graus. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, então é isso. Na próxima aula a gente vai começar a estudar como empregar a fórmula da flexão em peças compostas por mais de um material. Porque lembrando, a gente adotou como premissa para o desenvolvimento da nossa equação, da nossa fórmula da flexão, o fato de que a barra era homogênea, né? Uma barra formada por um único material. E aí nós vamos ver como a gente pode empregar a fórmula da flexão mesmo em vigas compostas por mais de um material. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Obrigado por assistirem a aula até aqui. Um grande abraço e tchau!